noite, família Redenção, a paz. Estamos aqui reunidas. Já dei um spoiler de que eu tenho 2 convidadas para essa live, mas você já deve ter visto aí o nosso tema, e o tema de hoje é a respeito da glutonaria e da bebedice, 2 obras da carne. Então, nós estamos em uma série de estudos, de ensinamentos a respeito das obras da carne e também dos frutos do Espírito. E hoje, especialmente, nós vamos conversar sobre a glutonaria e a bebedice. Então, já aproveita para compartilhar o link dessa live com os seus familiares, com os seus amigos, porque eu tenho certeza que com as convidadas que eu estou aqui, essa live vai edificar muito a vida de vocês. Então, vamos lá. Já curtiu? Já comenta também e agora envia esse link para o máximo de pessoas que você conseguir, por favor, tá bom? Mas eu vou pedir para que as minhas convidadas então se apresentem. A paz, família. Eu sou a Thaísla, estou aqui com vocês na família, tem um tempinho. Sou da célula Vivendo a Promessa, esposa do Luiz Felipe, mãe das 2 criancinhas, a Maria Alice e o Miguel. E eu agradeço por poder estar aqui mais uma vez falando com toda a família. A paz, família, me chamo Maria Isabel, estou aqui na Igreja Redenção Cristã há 20 anos, desde que eu nasci, faço parte do multimídia, sou da célula da Tailine, da tia Josi e da Raquel. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, e como eu falei, o nosso tema de hoje é a respeito da glutonaria e da bebedice. Mas antes de nós começarmos, lermos também o nosso texto base e tudo mais, e darmos prosseguimento à nossa conversa, nós vamos orar. Então vamos lá, vamos orar? Senhor Deus, Pai, te louvamos, Senhor Deus, e te agradecemos por essa oportunidade. Pai amado, eu lhe entrego, Senhor Deus, esse momento em tuas mãos. Pai querido, que tudo que venha a ser dito, Senhor Deus, aqui, falado, explicado, seja conforme a tua vontade, Senhor. Senhor Deus, encontra em nós, Senhor Deus, corações disponíveis, Senhor Deus, para te ouvir e para te obedecer, Pai. Pai, eu lhe entrego, Senhor Deus, todo momento aqui em tuas mãos. Toma direção, Senhor. Seja o maior convidado, Senhor Deus, neste momento, Senhor. Amém. Amém. Então vamos para o nosso texto base. Nosso primeiro texto se encontra em Lucas, no capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, 34 diz assim: Tenham cuidado para não sobrecarregarem o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. O nosso outro texto base para essa conversa se encontra em Efésios 5,18, que diz assim: Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher do Espírito. Interessante que nesse segundo texto base, o Espírito citado na Bíblia é com letra maiúscula, ou seja, quando nós nos deixamos encher pelo Espírito de Deus que habita em nós, automaticamente as ansiedades da vida que nós lemos em Lucas 21, 34 não vão fazer com que a gente possa agir por impulso e em direção às obras da carne. Então olha que interessante, esses 2 textos completamente diferentes falam a respeito justamente da gente buscar um foco, e o nosso foco é que o nosso espírito seja muito mais alimentado que a nossa carne, para que automaticamente as nossas ações sejam condizentes com o Espírito de Deus que já habita em nós. Mas como eu falei a respeito do nosso tema, que é glutonaria e bebedice, essa palavra glutonaria muitas vezes a gente deixa passar despercebido ou não dá tanta atenção quando lemos Gálatas 5, que fala a respeito das obras da carne e dos frutos do Espírito também. E hoje eu acho interessante a gente entender qual que é o significado dessa palavra. Então, glutonaria tem esse significado. Glutonaria significa um desejo por comer exageradamente. Então, nós sabemos que como seres humanos, nós temos demandas biológicas, fisiológicas, vamos conversar mais sobre isso, além, é claro, das demandas espirituais. Mas na glutonaria em si,
algo que se torna evidente é que o ser humano que é glutão, que pratica a glutonaria, e eu e você estamos fadados, não fadados, mas estamos suscetíveis a cometermos a glutonaria, porque somos seres humanos. Muitas vezes o que se torna evidente nessa obra da carne é justamente o fato de que nós não nos alimentamos da maneira como fomos criados para fazer. Ou seja, como seres humanos, como eu falei, a gente tem demanda biológica e fisiológica, que é a fome. Então, nós devemos ser nutridos. A fome, ela vem justamente para que a gente seja nutrido. Mas quando uma pessoa ela pratica a obra da carne, que é a glutonaria, ela não está buscando a nutrição. Ela está buscando suprir uma ausência, uma falta. Então, existe um pisca-alerta aí que precisa estar muito visível a todos nós. Quando uma pessoa ela pratica a glutonaria, quando nós somos aqueles que praticamos a glutonaria, não é que nós estamos fazendo aquilo que seja natural a nós, que é nos alimentarmos, mas nós estamos fazendo de maneira exagerada, buscando saciar talvez uma ausência, uma falta que a nossa alma, o nosso espírito está deixando de buscar. E como eu falei no início, né, nós precisamos ter o nosso foco em buscar as coisas que são verdadeiramente do alto. Mas para isso, nós vamos precisar firmar a nossa atenção na palavra do Senhor. Mas uma outra obra da carne muito interessante para a gente conversar é a bebedice. E eu fui buscar também a origem, ou melhor, o significado dessa palavra. Bebedice é muito mais comum que a glutonaria, né? E a bebedice nada mais é do que a condição de uma pessoa embriagada. E é muito perigoso também, porque uma pessoa embriagada, ela está longe da sua lucidez, da sua sensatez. E o Senhor nos chama a estarmos lúcidos. Quando nós não estamos lúcidos, nós somos facilmente corrompidos pelo meio. Então, é muito importante a gente pensar a respeito dessas duas obras da carne, mas para que eu não fique aqui falando, só trouxe um contexto para vocês, eu vou abrir para que as minhas convidadas possam acrescentar a essa conversa. E uma pergunta interessante que eu gostaria de saber de vocês é assim, na visão de vocês, o que essas duas obras da carne podem trazer de malefício para a nossa sociedade, assim, de maneira geral? Podem ficar à vontade, tá? Thaísla, quer começar? Falo. Então, como você já falou, é muito fácil a gente poder falar sobre a bebedice, a embriaguez, porque a gente já nasceu assim. Nossos pais, assim, de uma família normal, nenhuma mãe, nenhum pai fala assim, nós vamos sentar aqui, nós agora vamos abrir um vinho com as crianças, vamos abrir uma cerveja e nós vamos se confraternizar assim. Não, a gente cresceu sabendo que aquilo ali não pode, que aquilo ali é errado. Então é fácil para o ser humano. Mas e a gula? É mais difícil, porque é algo assim que a gente olha assim, poxa, é tão banal. Eu quero comer um pouco a mais. O que de mal tem isso? Não tem nada a ver. Mas realmente tem. Esse nada a ver é muito perigoso, porque sempre tem alguma coisa a ver. E para uma sociedade toda que isso traz, na minha opinião, que é um malefício, é o carnaval. É uma festa que você separa, são aqueles 5 ou 6 dias separados para você cultuar todas as obras da carne. E a embriaguez e a gula também, não tá de fora. Entendeu? É o que você mais vê. Eu, particularmente, eu não gosto de carnaval. E não aceito que isso seja normal. Isso foi colocado na nossa cultura, é legal e tudo, mas na minha opinião não é. Tanto que eu tenho as 2 crianças e a menina já estuda, já vai para a escola. E na escolinha tem o bailinho de carnaval. Tem lá o dia lá. Eu não discuto com a direção nada, simplesmente ela não vai no dia. Ela fica em casa. Eu não posso passar para ela que aquilo é normal, que aquele momento é normal. Ela tem fantasia, ela tem um monte de fantasia. Ela tem da princesa, ela troca, ela veste, ela canta, ela dança. Mas não é para aquele momento. A hora que ela quiser botar lá em casa, bota as músicas dela infantil, dança, canta. Ela é a princesa, ela é a artista, é aquele momento. Mas eu nunca vou chegar para ela e falar que é normal ela ir para a escola naquele momento de carnaval com a fantasia. Não vai ser. Depois eu estou ensinando ela no caminho. Depois, se mais para frente
ela quiser fazer diferente, e eu tenho a fé que ela não vai fazer, que ela vai sempre Amém. seguir aqueles princípios que foi ensinado a ela, mas eu não posso chegar para ela e falar, é normal, entendeu? Igual a sociedade quer impor, carnaval, eu vou beber, eu vou comer, é carnaval, é só uma vez no ano, é Natal, aí muda totalmente o foco do que é o Natal, naquele momento, e fala, não, vamos beber, vamos comemorar. Não é assim. A gente tem que prestar muita atenção nisso. Nas festividades que a nossa cultura ela proporciona e que muitas vezes ou na maioria das vezes, na verdade, quase sempre, gente, não tem nada a ver com o que a Bíblia realmente nos orienta e nos ensina. Então, as datas comemorativas da nossa sociedade parecem ser realmente ali já pré-agendadas para que as obras da carne sejam evidenciadas. Você pode tentar se lembrar aí de casa uma festa que está no nosso calendário anual da nossa sociedade e que não seja estimulada a prática de algum tipo de obra da carne, especialmente da glutonaria ou da bebedice. Bel, quer acrescentar? Sim. Como a Thaisa falou, eu também cresci num lar cristão. Minha mãe me ensinou, né, desde criança que beber é errado, que a glutonaria também é um pecado, como assim a bebedice, porque a embriaguez ela tira a nossa consciência. A gente não sabe o que quando a gente bebe, a gente não sabe o que a gente está fazendo. A gente perde o nosso próprio domínio. E lá em Gênesis 1:28 diz que Deus ele criou o ser humano para dominar a terra e não para que possamos dominar. Então a gente tem que dominar a nossa própria vida e não sermos denominados por aquilo que nos faz mal, por aquilo que é pecado, né? Então a embriaguez ela tira totalmente o nosso raciocínio, a gente fica fora de si. E o que também resulta como malefício, porque não traz nenhum benefício para a nossa vida, por exemplo, câncer. Pode trazer câncer à nossa saúde, ao nosso corpo. Pode também nos deixar dependente daquilo. Talvez beber também descontroladamente pode nos deixar dependente do álcool. Ou pode nos resultar em danos nos nossos próprios rins. Então não traz nenhum benefício para a nossa saúde, nem para a nossa vida espiritual. Porque pode nos resultar também em a morte, porque o salário do pecado é a morte. Sim. Pode nos trazer briga, pode fazer com que possamos matar ou até mesmo roubar. Mas Deus ele nos livra, nos liberta, faça com que a gente não possa viver nesse mundo de erros pecaminosos. E a glutonaria como você falou, é o excesso de comer demais. Às vezes a gente come tanto que acaba nos saciando, mas a gente sabe que a gente já está satisfeito. Que é algo que está devidamente, às vezes, por uma ansiedade, um estresse de querer comer aquilo para satisfazer aquele desejo, aquele sentimento ruim. E às vezes a gente também até come coisas que a gente nem sabe de onde que veio. É verdade. E como a Thaisa falou, a gula é algo muito assim, né? Sutil, algo muitas sutil, vezes. Né? Muitas vezes as pessoas falam, nossa, você come demais, enfim. Mas é algo que também não agrada a Deus aos olhos de Deus, né? E também pode trazer malefícios para a nossa saúde, como uma obesidade, ganhar peso, ter colesterol alto. Então não traz nada de benefício para a nossa vida. É algo que só traz malefícios. E é isso. E geralmente o contexto das festividades em que a gente vê realmente a bebida como protagonista e a comida como protagonista nos remetem a festividades que aconteciam antigamente nos povos pagãos. Então, muitos povos antigamente festejavam com o intuito de cultuarem a deuses estranhos. Então, isso não pode ser uma prática no nosso meio, porque nós somos um povo separado pelo Senhor. E se somos separados, não deve haver semelhança entre nós e o mundo. Você pode pensar, mas eu não bebo e isso está muito nítido, porque como as meninas falaram, desde criança e legalmente, pela lei, a criança ela deve ser protegida, existe uma legislação para isso, o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, protege a gente, ou deveria proteger, para que a gente não seja estimulado pelo consumo de álcool. E ainda assim a gente sabe que existem muitas crianças que estão vulneráveis e por estarem vulneráveis têm acesso a bebidas alcoólicas. Você aí de casa pode ter começado a beber, a fumar, algum tipo de vício pode ter sido enraizado em você na época da infância. Mas legalmente não é algo comum.
não deveria ser. Geralmente, como dirigia aqui no nosso país, os adolescentes deveriam ter acesso a esse tipo, ou não deveriam, mas legalmente falando, com 18 anos. Então já é algo que culturalmente a gente sabe que não deveríamos fazer até certa idade. E aí depois a gente está meio que livre para escolher fazer ou não. Mas trazendo para a nossa realidade cristã, é interessante pensarmos que sempre, desde sempre, nós devemos ensinar e aprender a todo momento que não é um padrão bíblico pra gente, porque como antigamente essas festas estavam associadas a rituais pagãos, hoje não é diferente disso não. Como a Thaísla falou, no carnaval fica muito evidente que é uma festividade pagã também. Só mudamos os tempos, só mudamos as datas, só mudamos o nome das festividades, mas continua sendo com um intuito, que é promover o reino das trevas. E se está promovendo o reino das trevas, o reino da luz não pode fazer parte, porque na Bíblia fala que da mesma fonte não pode jorrar água doce e amarga. Algo que a Bel falou muito interessante, que eu peguei ali na fala dela, é que muitas vezes onde tem bebida tem briga. Gente, confusão. Na minha família, eu não sei na de vocês, mas na minha família, de maneira geral, é muito comum que quando tem alguma festa ou algo do tipo em que o álcool é protagonista, a briga também seja consequência. Porque não adianta, você pode observar no seu vizinho ou na sua redondeza, na sociedade, melhor dizendo, de maneira geral, termina em briga. A gente já sabe qual é o desfecho. E muitas vezes esse meio, esse contexto de glutonaria, de bebedice, é justamente tudo que o reino das trevas precisa para fazer aquilo que eles desejam, que é matar, roubar e destruir. Tem um provérbio muito interessante que a Bel estava falando ali sobre a briga e eu me lembrei. Está aqui até anotado. Provérbios 20, capítulo 20, versículo 1. Diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Então, se nós queremos viver uma vida de sabedoria em Deus, sabedoria que vem do alto, não segundo a nossa própria psique, a nossa própria intuição ou impulso, a gente precisa entender que não é algo que a gente está falando da boca para fora. Mas como eu li aqui em Provérbios 20, no versículo 1, diz que o vinho ele é zombador, a bebida é zombadora, ou seja, onde tem bebida tem briga. Você pode abrir aí de casa Provérbios 20, versículo 1, e você vai atestar, como também outros versículos que nós vamos citar aqui. Mas dando continuidade à nossa conversa, essa realidade que a gente citou aqui é uma realidade de escravidão. E em João 8,36 fala que se o Filho Jesus nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E essa liberdade a gente só encontra quando a gente não está aprisionado à glutonaria e à bebedice. E não é viver uma vida perfeita, mas é viver uma vida equilibrada, buscando esse equilíbrio. Tem 2 textos que nós vamos agora falar mais sobre eles, interessantes na Bíblia. O primeiro se encontra em Gênesis 19, do versículo 31 ao 36, eu vou pedir para a Thaísla ler, uma história bem interessante. Muito. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos a beber vinho ao nosso pai e deitamo-nos com ele, para que em vida conservamos a semente do nosso pai. E deram de beber vinho ao seu pai. E naquela noite veio a primogênita e deitou-se com seu pai. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, e já ontem à noite me deitei com meu pai, e demos-lhes a beber vinho também esta noite. E então entra tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a semente do nosso pai. E deram de beber de vinho ao seu pai também naquela noite. E levantou-se a menor e deitou-se com ele. E não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou de seu nome de Moabe, e é o pai dos moabitas até os dias de hoje.
E a menor também teve um filho e chamou seu nome de Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Então, como a gente vê aqui, o pecado, ele, assim, o desespero ali delas duas, né? Que eles, nesse momento, Loli foi, se escondeu, ficou ele e as filhas. E aí é um desespero tão grande que não ia ter mais a descendência, que ia acabar. A ansiedade que a gente falou no início. Sim. Acabou ali, então vamos embriagar a ideia. Vamos embriagar nosso pai pra gente poder gerar filhos e a nossa descendência não acabar ali. Sim. Entendeu? E olha a consequência que gerou. Ela gerou um menor, teve filho que chamou o seu nome de Moabe, que é os pais dos moabitas e até hoje. E a gente vê o povo de Moabe, que foi uma grande... Foi um assim, que Israel, né, teve maior conflito foi com os moabitas. Então, assim, vê as consequências que gera o pecado e gera até os dias de hoje. É verdade. Então, a necessidade, existe uma ansiedade, uma necessidade que vem antes da prática da glutonaria ou da bebedice. E é interessante que, naquele contexto, elas não pensaram em um plano que fosse diferente do álcool. Não do álcool, mas do vinho naquela época, da bebida fermentada. Então, elas pensaram justamente como meu pai pode perder a lucidez ao ponto que ele se deite com a gente. E nem perceba, né? E não perceba. Então, aí a gente tem uma evidência de que quando nós estamos entregues a bebedice, a gente perde a nossa lucidez. Nós perdemos a nossa sensatez, a nossa lucidez. E ali, Ló, ele foi levado a se deitar com as suas filhas, e na Bíblia é interessante que fala que ele não se deu conta quando elas se levantaram e nem quando elas se deitaram. Então, quando nós estamos sendo movidos pelo álcool ou pelo nosso contexto mesmo de bebidas de maneira geral, automaticamente nós perdemos a lucidez, e isso faz com que a gente possa cometer um grande pecado. E ali é claro que ele estava sendo levado enganado pelas suas filhas, mas não sabia nem o que estava fazendo, com quem estava se deitando. Esse é o perigo da gente ser movido pela bebida de maneira geral. E esse plano maligno, né? Um plano maligno que as filhas tiveram foi movido justamente pela ansiedade. Qual é a ansiedade que está movendo o nosso coração para que nós possamos ir em busca dessas obras da carne? Então, nós precisamos investigar nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida ou da morte. A palavra do Senhor fala sobre isso. Bel, quer acrescentar sobre essa história? Eu vejo também que essa passagem é como uma desonra, né? As filhas fizeram maldade com o próprio pai e teve uma consequência na passagem. Então, elas desonraram o próprio nome, desonraram a família, que levou a elas cometerem esse pecado, né? E fazendo com que o pai não tivesse nenhum... não se lembrasse de nada, perdeu o próprio equilíbrio. Eu vejo isso como um domínio, como um próprio pecado mesmo. Sim. E dando continuidade, então, eu gostaria de perguntar para vocês quais seriam os perigos de nós sermos movidos por esses desejos carnais. Nós lemos aqui a respeito das filhas de Ló, mas depois nós vamos citar um outro exemplo na Bíblia também, que deu errado e que foi algo relacionado à glutonaria. Nós lemos um exemplo das filhas de Ló relacionado à bebedice, embriagaram o seu pai, mas temos também um outro exemplo bíblico que nós vamos citar já já. Mas antes eu queria saber de vocês, assim, qual seria o perigo de nós sermos movidos por desejos carnais? Na Bíblia, né, é o simples, quando a gente é movido pelos desejos carnais, no final a gente não herda o reino dos céus. A gente vai viver nessa vida à toa. E não foi para isso que nós não fomos chamados, não fomos colocados nesse mundo em vão. E sim para poder viver aqui uma vida que manifestasse a Cristo e que no final a gente tivesse uma eternidade, a gente pudesse estar com Ele. Então, quando a gente é movido, a gente é dominado pela carne, a gente está muito longe do Espírito. A gente está muito longe de estar ao agrado de Deus. Eu não digo, a gente não é perfeito, não é? A ansiedade vem. Na minha vida, então, agora teve um momento que vai acontecer uma coisa, que eu vou fazer uma viagem, e eu fiquei muito ansiosa. Aí meu marido falou assim, caramba, parece que você nunca foi a lugar nenhum, mas não sei o que aconteceu, eu fiquei muito ansiosa. É normal.
Mas aí eu falei, Deus, entra na minha mente, acalma. E a própria palavra diz, por que andais ansiosos? Lançai sobre mim as vossas ansiedades. E eu lancei. Eu falei, Senhor, eu não sei, eu não tenho controle, não sei o que está acontecendo, mas eu lanço sobre ti. Tira isso de mim, eu não quero ser assim. Talvez se eu deixasse, eu sou melhor do que eu. Não, de jeito nenhum de ter feito isso. Mas a palavra nos instrui a isso. Por isso que nós somos. A gente tem que recorrer à Bíblia. A gente tem que recorrer ao que a gente foi ensinado. E eu recorri, Deus, tira de mim isso. Tira essa ansiedade que há no meu coração. Eu não posso viver angustiado. Depois fiquei ansiosa pela live. Falei, gente, o que eu vou falar? O que vai acontecer? Eu falei, Deus, o Senhor já sabe. Se o Senhor me chamou, o Senhor sabe o que eu vou falar. Sim. Se fosse de mim, eu chegar aqui, eu não ia falar, né? E aí gaguejar e não ia sair. Sim. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Eu confiei, Deus, dá-me uma palavra. Como tem itens aqui que eu não consegui pensar em nada. E eu acredito que foi Deus, tenho certeza que foi Deus que direcionou o que nós precisamos falar. A ansiedade vem. Se a gente for chamado por um momento diferente, se a gente vai fazer uma coisa diferente que sai do nosso habitual, a gente vai ficar ansioso. Mas a gente precisa lançar sobre ele. A gente precisa confiar nele. Sim, entendeu? Lançando sobre o Senhor todos os dias a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado da gente. Sim, se a gente deixar, a carne sempre vai puxar para o que é pior. Na cabeça, se a carne vai, então a gente precisa do quê? Antes que venha os pensamentos de, talvez com a filha do Ló, vou embebedar, sei lá, porque a ansiedade veio. Antes que venha isso, nós precisamos nos humilhar ao Senhor. Falar, Deus, a gente se humilhar. Deus, eu não sei o que está acontecendo, eu não tenho formalidade com Deus. Fala, Deus, meu Deus, isso aqui. Não, eu vou às vezes ensaiar. Olha só, vou ensaiando na minha mente que eu vou falar isso, Deus. Ele sabe o meu pensamento. Ele sabe tudo que eu penso. Eu falo assim, Deus, eu tava pensando, e o Senhor sabe que eu tava pensando, mas eu tava vendo, mas eu vou falar pro Senhor com a minha boca. Eu vou falar, não sei o que está acontecendo. Toma o controle. Isso vai acontecer na nossa vida no decorrer da caminhada cristã inteira. Sim. Enquanto a gente estiver aqui, que sempre a gente vai ter alguma coisa, a gente vai sempre ter um pecado. A gente vai, igual você tinha comentado sobre foi Noé? Isso, Noé, foi. quer falar? Sim, Fala. eu tava lendo aqui, estudando, e eu também falei, estudei e lembrei da passagem de Noé. Que Noé, ele estava arando, né, a vinheira dele, e ele acabou se auto-embriagando. E ele ficou nu, né, ficou nu, ficou sem consciência, e acabou adormecendo. Então, isso é uma desonra também. Ele acabou pelo momento, ele acabou se embriagando, bebendo vinho, e acabou pecando. E aí teve uma consequência também, que o próprio filho dele, Cã, viu o pai nu, e zombou do pai, foi chamar os irmãos, né, e falar, que o pai estava nu, embriagado. E aí com isso, quando ele relembrou a consciência, ele castigou o filho de Cã. Então teve uma consequência, que foi desonrado de honra para o filho de Noé. Sim. Então aí tá, né? O que a bebedice pode causar? Ela pode causar desonra, ela pode causar confusão na família, zombaria, como eu falei, brigas e até mesmo discussões, né? Sim, é verdade. Sim. E ele pecou, e você pode ver na Bíblia, você não vai ver que Noé bebeu de novo. Sim. Ali ele não sabia da consequência do vinho. Então ele ali, pode dizer, como se de ali ele descobriu, não sabia como. Então ele bebeu, se embebedou, mas você não vê mais à frente, e Noé se embebedou novamente, você não vê. Ele pecou, ele se arrependeu e acabou. E assim a nossa vida também tem que ser. E é interessante um ponto aqui que eu anotei também, é que um dos perigos de nós sermos movidos por desejos carnais é que o pecado ele se torna algo habitual. Ao invés de ser um acidente, ele se torna algo proposital. Então nós precisamos estar atentos realmente. Poxa, é claro que como ser humano, em determinado momento, inesperadamente e não propositalmente, eu posso cometer alguma obra da carne. Mas eu não posso construir tijolo por tijolo dessa obra. Eu tenho que derrubar aquele muro.
para que essa obra não se conclua na minha vida, para que esse pecado não seja um pecado para a morte, que me conduza à morte, mas que seja um acidente, em que a gente recalcula a rota, vê ali onde estamos errando e damos prosseguimento à nossa viagem, até nos encontrarmos com o nosso Salvador. Então é importante a gente pensar também a respeito disso. Tem outro exemplo na Bíblia que se encontra em Gênesis, no capítulo 25, do versículo 29 ao 34. Você pode ler só o 29, Bel, por favor, Claro. por conta do tempo? Tá. Versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava o ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo. Então aqui, só o iniciozinho dessa história, mas você pode aí de casa dar continuidade à leitura. Gênesis 25, do versículo 29 ao 34, vai falar a respeito de Esaú, que vendeu, vamos dizer assim, por sua fome, o seu direito de ser primogênito. E aí depois, quando ele tentou recuperar o prejuízo, já era tarde demais. Porque ele chegou do campo faminto, o seu irmão estava preparando o ensopado, e aí foi feita uma proposta a ele, e ele, por estar movido pela fome, ele simplesmente aceitou vender a sua primogenitura por um ensopado, A gente. necessidade, aleluia. Sim. Ou seja, mais uma vez a necessidade, com as filhas de Ló foi a ansiedade de não terem descendentes. Agora com Esaú já foi diferente, foi a respeito de uma necessidade, ele estava com fome. E quantas vezes nós não somos levados pela glutonaria, de maneira sutil, não percebemos, cometemos exageros, vendemos muitas vezes a nossa dignidade, né, vamos dizer assim, ou muitas vezes a nossa educação fica em jogo ao não sabermos nos comportar diante de diferentes mesas, porque não sabemos simplesmente controlar a nossa carne. Queremos que o nosso desejo momentâneo seja suprido quando o Senhor nos chama à eternidade. Então é interessante a gente pensar também que a glutonaria, assim como você falou, Bel, da desonra que o vinho vai trazer para a vida de Noé, para a vida também de outros homens da Bíblia que nós temos, exemplos, a glutonaria também é uma vergonha quando nós não sabemos nos comportar diante de mesas. Por quê? O Senhor tem pra gente diferentes lugares para serem acessados. Então, se a gente não souber se comportar diante de diferentes mesas, poxa, será que o propósito de Deus pra gente não vai ser muitas vezes embarreirado? A gente precisa estar atento também nas nossas reuniões. Como está sendo as nossas reuniões? Qual é o foco das nossas reuniões? Será que eu não sou aquela pessoa que não consegue confraternizar porque fica grudada na mesa? Será que eu não sou aquela pessoa que ao invés de estar servindo, estou desesperadamente ansiando por ser servida? Isso é falta de controle, é glutonaria, quando a gente coloca a comida acima e desesperadamente acima de qualquer outra coisa na nossa vida. E aqui eu não tô falando numa posição de quem julga ou de quem é juíza de algo, pelo amor de Deus, não. Mas a gente tá falando à luz da Bíblia que esse é um mal que precisa ser falado no nosso meio, porque existem várias brincadeiras com a gente de que a gente não bebe, mas a gente come, que é uma beleza. Não vou falar que é mentira, porque sim, a gente muitas vezes passa vergonha porque não sabemos nos comportar diante de diferentes mesas que são apresentadas a nós. O Senhor nos chama a um equilíbrio. E para finalizar já a nossa live, a gente vai para ponto a ponto ali, conselhos práticos a respeito da palavra do Senhor mesmo, tá, gente? Não é nada realmente da gente, mas à luz da Bíblia temos conselhos práticos. De que maneira, então, nós devemos viver para que a gente fique distante ou para que a gente consiga vencer a glutonaria, a bebedice, de maneira prática? O que nós devemos fazer? De que maneira, aliás, nós devemos viver? Existe um primeiro conselho, que é desfrutar da vida com equilíbrio, que se encontra em 1 Coríntios 10, 31. A Bel vai ler pra gente. Assim, quer comam, bebam ou peçam, qualquer outra coisa façam, tudo para a glória de Deus. Então, nós temos aí um conselho prático. Para você desfrutar da vida com equilíbrio, faça tudo para a glória de Deus, quer comendo, quer bebendo. Meninas, eu vou aqui dando os conselhos. A gente vai entrando na Bíblia, mas vocês podem ficar à vontade dentro dos pontos que vocês quiserem acrescentar, tá bom? Mesmo nesse desfecho, fiquem à vontade. Ponto 2, um outro conselho prático é cultivar bons hábitos, que se encontram em Provérbios 23, do versículo 1 ao versículo 3. A Thaís lá vai ler. Sim.
Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para que o se te pôs diante e ponha uma faca na tua garganta e és homem glutão. Não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Aí depois vem lá no 6, completando. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. É assim, igual fala aqui, quando te assentares a comer com o governador. A gente tem muito aquilo na mente. Crente não é só cristão, só dentro da igreja. Não, cristão é onde o Senhor colocar. Se o Senhor nos colocar, cristão não deve se envolver com política. Nós precisamos atentar o que acontece na nossa política. A gente tem que se atentar a tudo. Em todos os setores da nossa sociedade, Sim. nós precisamos nos levantar. Sim, nós somos cristãos, por isso que nós fomos chamados. Nós temos, nós carregamos o que Cristo quer. Então, onde que o Senhor nos colocar, a gente precisa ir. E saber nos comportar. Provérbios é um livro de etiqueta. Fala assim, sua mãe não te ensinou, lê Provérbios. Porque Provérbios falará como você vai se comportar lá no jantar. Com o governador. Com o governador. Você crê que não vai sentar o governador? Eu creio. Porque não com o governador, mas com outro. Porque nós fomos chamados para isso. A gente é desse mundo, a gente vive nesse mundo, mas a gente não é desse mundo. A nossa pátria é o céu. É verdade. Entendeu? Assim, eu sou cidadã do céu, eu falo, você pode ver minha rede social, eu sou a cidadã do céu, eu vivo aqui, sou peregrino nessa terra. Mas onde o Senhor me colocar, eu vou ir. Se Ele me colocou, eu vou ir. E não é por mim. Eu falar, eu sentei lá, conversei com o autor. Não, foi por um propósito. Assim como na Bíblia, a gente vê várias... Eu anotei aqui, nem tem como se aprofundar, queria eu se aprofundar. Em Jeremias, Daniel, Esther, Ezequiel, foram pessoas que viveram no período de cativeiro babilônico lá, Jerusalém destruído, e não perderam a sua identidade a sua identidade de Cristo. E não eram sobre eles, mas sim o que eles precisavam cumprir, um propósito que eles precisavam cumprir. A gente, como mulher, conhece muito Esther, linda Esther, História bonita, entendeu? né? Nossa, e a Bíblia fala que ela era linda, ela era bela, e a Bíblia é difícil falar que alguém era belo, entendeu? E ali, mas não foi só para ela se casar com um rei, ter uma família legal, ter uns filhos. Na Bíblia, eu não sei, eu acho que não fala sobre isso, mas ela ser a rainha. Não, foi um propósito ela livrar o seu povo. Isso. Ela foi chamada para isso, ela foi uma rainha. Agora imagina se Esther não sabe se comportar, pega o frango. Não. O rei, não quero não. Não quero. Pode ser bonita, mas chega lá na mesa, come, destruiu tudo. Não. E as meninas estão agora com esse negócio, né? Ai, eu como muito. Ai, eu preciso comer. Ai, você vai... virou meme, não entendeu? De maneira sutil a gente ri do que nós deveríamos sentir vergonha. É um buquê de flor, não, um buquê de coxinha. É um buquê... Tá errado? Não tá errado. Entendeu? Mas, assim, a gente precisa... O que a sociedade quer colocar é que tudo é legal. Tudo não tem nada a ver. Entendeu? Você pode... Entendeu? Em Roma na antiga tinha um dizer que falava é pão e circo. Você pode pesquisar em casa e você vê que era um governo totalmente decadente, corrompido, horrível, mas para a população não se levantar, eles distribuíam pão, o pessoal estava comendo, tô comendo, tá bom. Eu tenho pão, tá legal. E assim acontece com a gente. E o padrão do reino é diferente, né? Nem só de pão viverá o homem, mas a palavra que sai da boca de Deus. Bel, quer acrescentar sobre esses bons hábitos? Eu lembrei aqui também de uma passagem que foi até quando Jesus multiplica o pão e os 2 peixinhos para toda a multidão. E a multidão estava ansiosa, né? Querendo comer logo e não esperaram Deus fazer a multiplicação. Então, ali também é um exemplo da gula. Ali também é um exemplo de ansiedade, em que o povo não confiou em Deus, porque Deus, ele é o pão da vida, ele sacia a nossa fome. E como a Tássia falou, do nada a ver, né, que eu tudo posso, mas como dizem em 1 Coríntios...
Eu esqueci agora, mas como é que diz em 1 Coríntios que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Mas a gente tem que ter o equilíbrio. A gente tem que saber que a gente pode comer sim, mas com equilíbrio, né? Nos alimentando com uma alimentação balanceada, comendo somente aquilo que é nos necessário comer. Não pelos olhos, porque às vezes a gente acaba pecando pelos olhos, né? Sim. E a gente engole muitas vezes Sim, emoções, sentimentos, e isso traz também a longo prazo muitas doenças. Isso. E o exemplo que a Tânia falou também, de tipo, do nada a ver, das meninas hoje, né? Tipo assim, por exemplo, quando a gente tá com cólica, né? A gente fala, só um docinho pra melhorar a minha cólica. Mas aí é uma caixa de chocolate. Mas é uma caixa, é um buquê de. É um buquê de. O bis, coxinha, a caixa de bis. é um Gente, buquê eu falo, de bis. não Ou é então possível também, ou pra gente se auto-mimar. Sim. Aí eu mereço, eu trabalhei tanto, aí eu Sim, mereço. compra mais, compra excessivamente, né? Sim, a gente precisa estar muito atento a O bis, esses pequenos exageros não que estão consigo inseridos comer no o nosso bis. dia a dia. Eu falo, tem que comer a caixa toda de bis, coisa horrorosa. Falei, não consigo. E outra coisa, a gente tem sempre que suprir a gente. Tem aquele vazio. O ser humano tem aquele vazio. Eu tenho um vazio, eu preciso. Vazio não é comprar. fome, tá, gente? Não. Às vezes o vazio é comprar. Vou pro shopping, faço um monte de coisa. Mulher faz muito isso. Homem também faz. Mas a mulher faz. Vou lá no shopping, vou comprar um monte de coisa, vou parcelar no final do mês. Poxa, não tenho dinheiro para pagar. E nós precisamos honrar com os nossos compromissos. Sim. E tá aquela parcela lá enorme que eu fui satisfazer aquele vazio dentro de mim de comprar. Eu tenho esse vazio enorme, então eu vou arrumar um monte de namorado. Esse não serve. Isso acontece muito nos adolescentes. Eu preciso namorar. E eu vou arrumar esse namorado, eu vou arrumar outro, eu vou arrumar. Não vai completar. Você que está em casa, está nos assistindo, esse vazio só é preenchido pelo Senhor. É verdade. Por Jesus Cristo, em nós. Não adianta o que a gente vai fazer. Se você está em casa e se identifica, poxa, eu, por um momento, eu tive esse vazio. Eu fui adolescente e eu me lembro muito da minha adolescência. Eu fui mais jovem e eu precisava, falava, será que se eu me casar vai ser diferente? Será que se eu tiver um filho vai ser diferente? Será que eu me formar vai ser diferente? E não era. Era Jesus que precisava estar em mim, completo em mim, o Espírito Santo. Amém. E existem mais 3 conselhos aqui que eu vou falar. A gente já tá com um horário bem avançado, então eu vou ser bem breve aqui, bem específica pra gente finalizar, tá bom? Um outro conselho, né? Decidir diariamente pelo melhor. Daniel 1:8 diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei, ou seja, ele decidiu, e diariamente nós precisamos decidir pelo melhor. O quarto conselho, nós precisamos ser conscientes da nossa identidade. Em João 17,14 diz o seguinte: pois eles não são do mundo como eu também não sou. Em uma oração de Jesus ele falou: nós não somos desse mundo. Se não somos desse mundo, as nossas práticas precisam ser contrárias aos exageros desse mundo. E por último, nós precisamos guardar o bom senso e o equilíbrio. Mais uma vez, Provérbios, nosso livro de etiquetas, como falou a Thaísla, diz o seguinte para a gente finalizar: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. E algumas traduções falam sobre o bom senso. Nunca os perca de vista. Se você não quer cair em tentação, na glutonaria e na bebedice, guarda contigo, diante de tudo que foi ensinado e aqui desmembrado, guarda contigo Provérbios 3:21, que diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca, nunca, nunca os perca de vista. Nós estamos chegando ao fim dessa conversa. Igual ela falou, Infelizmente. Da multiplicação lá do discurso de Jesus. Ele multiplicou, né? Todo mundo comeu, a multidão, legal, a comida. E aí no final, quando ele começou a falar, não, seu discurso é muito duro, vão embora. E ficaram só os 12. E às vezes acontece com a gente. Às vezes a gente tá ali na alegria, legal! Pegou uma coisa que tá agradando, às vezes a palavra tá agradando, tá agradando, legal, isso aí, continua. Mas às vezes pega lá, isso acontece comigo. Eu falo que se Deus tiver misericórdia, eu tô fazendo coisa errada. Enquanto essa semana, na célula, minha amiga falou, você faz isso, irmã? Isso aí não é de Deus não, hein?
ih, acabou a misericórdia. Eu fazia sem saber, achava que era normal. Mas falei, se Deus teve a compaixão de me falar para poder acertar, eu falo, ih, agora já era. Acabou a misericórdia, já sei. E agora eu lembrei então, até de um mudar. versículo pra gente finalizar, né? Que fala que a gente não deve ser somente ouvinte, mas também praticante. Então, o desejo do nosso coração é que, como família, a gente não seja somente ouvinte, mas praticante. Eu tenho certeza que nós vamos colher bons frutos. Vamos orar para finalizarmos esse bate-papo, mas você pode comentar, pode compartilhar e dar um like também nessa live, tá bom? Bel, pode orar pra gente encerrar, por favor? Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai, estamos aqui em Sua presença nessa noite, Senhor, te pedindo muito obrigado por essa lição, Senhor, por essa conversa, Senhor, que venha chegar nos corações dos Seus filhos, Pai. Se houver, Senhor, alguém que ainda, Senhor, se encontra, Senhor, sobre o tema que foi falado, a glutonaria, Senhor, a bebedice, que o Senhor venha libertar, Senhor. Que o Senhor venha vir sobre essa pessoa, Senhor. Que ela venha procurar ajuda, Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, às vezes andamos ansiosos, preocupados e acabamos cometendo, Senhor, alguns erros, Senhor, excessivamente de comer, Senhor, até mesmo de beber, Senhor, não bebida alcoólica, Senhor, mas até mesmo um suco ou algo do tipo, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, transforma nossas vidas, Senhor, porque o Senhor é quem nos dá a vida. Só Tu, Senhor, pode nos libertar, Senhor, de todo o mal, Senhor. Que o Senhor venha abençoar os Teus filhos, Senhor amado. Que eles venham ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Tchau, família.